E o que os apóstolos sabiam, assim, para além do tempo deles, Caio? Voltando ao passado aí. Nada, eles sabiam pescar, né? A maioria deles. Eles eram pescadorzinhos. A maioria pescadores. Mateus sabia coletar dinheiro, sabia tudo de malandragem, de cobrança, de Sei. pedágio, de lavagem de dinheiro, de esconder dinheiro do Império Romano para ficar com a maior parte para ele. Mateus tinha essa manha? Claro, ele era o maior publicano, o maioral dos publicanos da Galiléia. Eita, rapaz. Toda aquela grana da Galiléia passava por Mateus. Olha. Toda a grana. De todos os trabalhos, de todos os recolhimentos de impostos, ele era a Receita Federal corrompida dos romanos na Galiléia. É, Caião. Mas tinha grande importância na localidade. Ele era e um muito cara odiado. Ele era um também. cara conhecido, então, no pedaço? Conhecidíssimo, todo mundo. Quem é que não conhece o cara que te cobra? Todo mundo conhece. Ele era objeto de muito ódio também. Ele é meio que o Paulo Guedes da galera, assim. Não, o Paulo famoso. Guedes é um santo, perto de Mateus. É, cara. Mateus não era brincadeira, não. Se a Lava Jato tivesse apanhado Mateus antes dele se converter, ele teria ido para Curitiba. Ah, Mateus estaria em Curitiba. Estaria em Curitiba. Com certeza absoluta. E então, eles eram homens simples, a maioria deles. Eles não tinham conhecimento de nada. Provavelmente, só estou dizendo provavelmente, nunca nenhum deles tivesse ouvido falar de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Epícoro, de Zenão, de Tales, dos filósofos naturalistas de Mileto. Não sabiam de quase nada, não conheciam nem a história dos rabinos de Israel. A maioria deles não conhecia em detalhes nem as histórias todas de Israel. Eles foram aprendendo devagar, eles não eram homens letrados em nenhum Eles não eram nível. letrados. Talvez com exceção de Judas Iscariotes. Muito provavelmente devia ser um cara que cresceu, conviveu com a aristocracia de Jerusalém. Porque você vê que ele tem acesso direto ao Sinédrio. Ele conhece o sumo sacerdote, conhece todo mundo ali. Ele tinha uma chegada nos caras. Provavelmente. E, no mais, eram homens que só sabiam o que Jesus lhes foi ensinando. O resto eram experiências do cotidiano. Sobre o mar, sobre o vento, sobre a agricultura, sobre política geral. Eram homens revoltados, como quase todo pobre e assalariado, explorados por Roma e explorados por Jerusalém, pelo templo. Então, naturalmente, tinham algumas revoltas no coração, tinham expectativas de libertação, eram pessoas insatisfeitas com o status quo, com o establishment. Isso aí a gente sabe. Mas eles não tinham isso construído a partir de uma ideologia. Era muito mais a partir de emoção, de sentimentos, de amarguras históricas, de observações. Mas não tinham muito conhecimento além disso. E não tinha um religioso, não? Muito pouco, eles eram pessoas da Galiléia. A Galiléia era chamada de Galiléia dos Gentios, por causa daquela mistureba danada. Tinha Galiléia, tinha sinagoga em Cafarnaum, tinha uma sinagoga em Magdala, naqueles dias de Jesus. Tá. E havia algumas outras sinagogas, mas não havia uma proliferação brutal de sinagogas. E o fato de você ir à sinagoga não fazia você necessariamente aprender tudo. Porque a sinagoga não tinha essa pretensão de pedagogia em sequência.
Você aprendia muito mais se você fosse para uma escola rabínica, para se dedicar ao aprendizado. Do contrário, você ia crescendo no meio daquela cultura e no sábado, se você fosse, você ouviria uma leitura e aprenderia umas orações de reza hebraica. Mas era tudo, no máximo, para eles. Não tinham lido literatura diferente, não tinham conhecimento de muita coisa, eram homens muito simples. Porventura da Galileia pode vir alguma coisa boa? Era se referindo a eles e a Jesus, que eram galileus e que carregavam essa pecha, que a maioria das pessoas encarnava essa caricatura mesmo. Mas e aí? Mas você acha que depois da ressurreição algum clique bateu ou eles continuaram com o mesmo entendimento? Cara, o que você acha que mudou na cabeça dos caras depois da tudo, ressurreição? né? Quando você admite que alguém ressuscitou dos mortos, o teu cérebro nunca mais é o mesmo, bro. Isso altera uma mudança neural. É complicado, A começar do cérebro. Ah. Se você chega e contra toda a interpretação cerebral, que diz que mortos não ressuscitam. Coisa ilógica. Assim. Totalmente inaceitável. Totalmente contra-intuitivo. Totalmente anticerebral. Anticerebral. Aí vem Jesus e pega aqui em mim, toca em mim. Parte o pão, vamos comer, come com eles, bebe com eles, conversa com eles e desaparece. Na presença deles, eles viram que ele comeu o pão e o pão sumiu. Ele comeu o peixe foi engolido e desapareceu dentro dele. Ele bebeu o vinho foi para algum lugar, depois ele atravessa a parede com pão, vinho, peixe e tudo. Tudo no bucho. Tudo no bucho. Como é que a mente processa uma loucura dessa? É complicado. Se você tem todos os lobos e todos os entes de composição cerebral tocados. Mexe na razão, mexe na emoção, mexe na direita, mexe na esquerda, mexe na visualização, mexe na audição, mexe em tudo no cara. Abala neurologicamente. Abala neurologicamente e expande. Expande dimensões de percepção no cara. Agora, além disso, imagina só, surgiu dentro deles, por causa dessa constatação, um destemor alucinado. Se a ressurreição existe, e se Jesus, em quem eu vinha crendo e com ele andando, morreu e diz que foi por mim, e ressuscitou dos mortos, e eu convivi com ele, indo e vindo e me encontrando, não somente eu, mas uma coletividade de testemunhas simultâneas durante 40 dias e 40 noites, de modo que se tornou inequívoco para mim. Negar isso tinha que implicar em suicídio, porque o cara, não, se negasse aquilo, ele não podia mais nem admitir que ele existia, caso ele negasse aquilo que foi tão esmagador. Então isso provocou neles uma mudança de natureza psicológica incomparável. Esses caras ficaram inassombráveis. Eles que eram temerários, temerosos, capazes da fuga, da evasão, disso, daquilo, agora não. Eram gente capazes de, com a ameaça de no dia seguinte serem executados, ainda assim dormirem a última noite na prisão na maior tranquilidade. A morte desapareceu para eles, então eles se tornaram kamikazes poderosos do amor de Deus. Imagina como é viver sem medo de nada. Caraca. Isso é um poder maravilhoso que a ressurreição traz, que é essa constatação. E como isso altera também todo o teu cérebro, toda a tua psique, toda a tua estrutura de olhar, toda a tua inteligência espiritual. Muda tudo. Além de tudo, a ressurreição trouxe para eles uma projeção que não era científica,
Mas quanto mais a ciência evolui, mais a gente vê como eles, sem a ciência, foram catapultados para uma certeza de que quando a vida cessasse no espaço-tempo, nessa dimensão, eles entrariam numa transdimensionalidade aonde eles ganhariam a qualidade da ressurreição de Jesus. Eles ganhariam a qualidade da ressurreição de Jesus e se tornariam Cristos para sempre. Nossa. Você imagina como é viver com isso, não como uma teologia num compêndio teológico, mas carne e sangue presentes em você e você olhando dioturna e incessantemente a vida com esses olhos. Expande tudo para todos os lados, todas as tuas dimensões se afloram e você se torna um ser de uma constituição que o mundo não conhece, não pode nem entender. Mas isso não aconteceu a eles pela via de nenhuma meditação, transcendência, yoga, nada do Kindergarten, nada. Foi aquele cacete sensorial da ressurreição, foi a experiência da ressurreição e o impacto foi esse. Eles se tornaram os transtornadores da terra. Transtornadores. Paulo sozinho passou a valer mais do que a soma dos demais. É isso que eu ia te perguntar. Você tá falando aí dos caras. De todo mundo. Agora bota Paulo. Paulo, você pode superlativizar isso ao extremo. Porque eles viram Jesus ressuscitado depois que Jesus morreu e ressuscitou. Okay. Paulo não. Quando você abre em, acho que é na primeira epístola a Timóteo, quando Paulo é na segunda, mas acho que é na primeira epístola a Timóteo, quando Paulo diz, acho que é no verso 14, quando Paulo diz que ele obrigava os cristãos a blasfemarem, que os levava à morte, que os torturava, era ele mesmo torturando, o cara botava os crentes no pau de arara, batia, quebrava ossos, arrancava dentes, obrigava o cara a dizer Jesus é o diabo, anátema Jesus, obrigava os cristãos a blasfemarem. Aí ele diz, de repente eu que era essa coisa. É isso mesmo. Não é isso? É 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. 13, como diz? A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E aí? É isso aí que você vai? E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Essa palavra aí, superabundou, em algumas outras versões é transbordou. Transbordou. Mas a graça de Deus transbordou, que é uma palavra que designa uma barragem, uma espécie de hidroelétrica que não suportou, que quebrou pela força. É um brumadinho. O brumadinho ainda é pequeno, perde isso aí. Tá. Arrebentou mesmo. A barreira de contenção não suportou. E a graça explodiu. Arrebentou Paulo. Sim, cara. E aí é violento o cara encontrar com Jesus na estrada de Damasco. Aquela luz. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O corpo de Cristo, ele estava matando gente do corpo de Cristo. Gente que confessava o nome de Jesus. Por isso Jesus diz, você está amputando membros do meu corpo, você me persegue. E agora levanta, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer, porque tu és para mim um vaso escolhido, um instrumento escolhido. E eu te mostrarei o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Você vai ficar sabendo até o fim da vida o que é me conhecer, me amar e não ter mais nenhum poder a respeito, a não ser ir até o fim, apaixonadamente, sem regresso e sem retorno. Eita,
fogo. Caraca. E Paulo, quando pegou isso, ele soube algo para além da época dele, cara? Paulo sabia Paulo mais do que a maioria. É isso. Paulo tinha sido educado na Grécia, da Ásia Menor, no mundo greco-romano. Teve todos os acessos culturais que uma boa criação em Tarso naqueles dias dava. Naqueles dias Tarso era uma cidade importantíssima da Ásia Menor. Foi o lugar onde Cleópatra e Marco Antônio se encontraram. Ah, foi, cara? Em Tarso. Sei. Escola, universidades, tinha o melhor ensino. Era uma... E estava do lado de outros grandes centros de cultura e de ensino. Era o Vale do Silício. Era. Paulo nasceu no Vale do Silício, da Ásia Menor. Da Ásia Menor. E ele sabia tudo. Ele sabia sobre a filosofia grega, sobre os deuses do Olimpo, sobre os filósofos de Mileto, sobre os filósofos de Atenas. Ele conhecia a história universal, o que tinha acontecido. Ele conhecia as teorias do átomo dos primeiros filósofos gregos. Eles que designaram o nome da menor partícula invisível aos sentidos com o nome de átomo. E ele conhecia todos esses conceitos de coisas visíveis e coisas invisíveis. Além de que ele estudara toda a literatura judaica, rabínica, conhecia os grandes mestres e sábios de Israel, não só a escritura, mas conhecia a história de Israel e a história do ensino rabínico em Israel. Conhecia o que viria a ser o Talmud, que já estava em elaboração na tradição oral dos rabinos. Ele já tinha conhecimento de muito daquilo que viria a ser sintetizado depois, já no início do segundo século, em Tiberíades. Ele sabia tudo sobre as discussões teológicas e filosóficas do povo judeu e dos mestres judaicos. E ele fez doutorado e pós-graduação aos pés do principal mestre de Israel vivo naqueles dias. Ele foi aluno de Gamaliel. E ele diz que ele se avantajava a todos na sua geração. Ou seja, a fama dele de que era um jovem gênio, a de Paulo, antes de se converter. Tanto é que ele, sendo tão novo, recebeu incumbências tão radicais. Pois é. Da parte do Sinédrio, cartas com autorização para matar, esfolar, acabar, torturar, prender, diabo a quatro. Ele tinha essa autorização. E foi nessa que ele tropeçou na luz de Cristo para sempre. E ele era famosinho, Caio? Tipo Mateus no meio dele, Paulo era famosinho no meio acadêmico? No meio de Jerusalém. Ele se tornou uma pessoa proeminente. O Sinédrio não daria cartas para um rapaz de 33 anos, de bobeira, 34, né? De bobeira. Uhum. É porque o cara sobressaía em muito a sua geração em Jerusalém. E como é que o Sinédrio ficou depois? E em qualquer lugar onde tenha chegado. Você veja que ele é um cara que chegava e um mês depois ele estava no centro já dos acontecimentos na cidade. E por causa do Evangelho, mas também por causa da inteligência, do carisma, da comunicação, do assombro de pensamento, de como o falar dele vinha cheio de uma riqueza esmagadora. O falar dele não é o que a gente lê nessas cartas. Ninguém diz tudo o que diz em cartas. Cartas você diz a síntese do que você diz. Não dá para entender completamente Paulo pregando só lendo a carta. A carta é um esbocinho. Tá. Agora imagina esse cara viajando solto, com a mente podendo pegar dos diretórios da compreensão dele milhões de arquivos. Era uma coisa muito linda. E como que o Sinédrio se comportou de Damasco para frente em relação a Paulo? Cara, com ódio. Um grande traidor, cara.
Paulo Grande pisou na traidor bola, da pô. causa. Pisou na bola com os caras. Traidor, frouxo. Uhum. Se fosse no Brasil dos Minions agora, ia ser ódio enorme. Traidor, canalha. O Carluxo iria acabar com ele. É, Caio. Mas vamos lá, Bruno. Ia virar Twitter. Twitter.